Cena Preta, para mim, é o lugar de protagonismo, é o nosso lugar de fala tão necessário. Quando eu falo que a coisa tá preta, a coisa tá mais que boa, ela tá maravilhosa. Para mim, Cena Preta é isso. Eu me chamo Lígia Manoeli, filha de Maria Ângela, neta de Maria José, mãe do Azulzinho. Sou do litoral norte do território potiguara Rio Tinto, na cidade de Rio Tinto. Tenho 29 anos, sou formada em design pela Universidade Federal da Paraíba. Sou ilustradora, artista visual, sou também uma das organizadoras do Mercado Preto. Um projeto, uma proposta que tem a intenção de dar essa visibilidade do empreendedorismo preto aqui na cidade de João Pessoa. Atuo como design dentro do mercado. Eu lembro uma fala do meu avô quando eu montava as coisas com resíduos, de coisas práticas em casa, que eu perguntava ou pedia coisas do tipo. Ele falava que eu podia ter tudo o que eu quisesse, mesmo a gente tendo muito pouco. Mas quando ele falava que eu podia tudo o que eu quisesse, desde que eu fizesse o que eu quisesse, isso na época, me fazia questionar. Mas quando eu escolhi minha profissão, quando eu escolhi ser design, a minha ideia era criar coisas para o mundo. E eu não sabia o que eu podia criar para o mundo. E daí veio várias coisas. Eu me encontrei como ilustradora dentro do curso. Não acreditava que eu sabia desenhar, porque tinha uma premissa de desenhar perfeito, realista, e não era o que eu queria. Eu gostava de desenhar corpos, barros, eu gostava da vegetação. E comecei a fazer esses desenhos e depois ao meu imaginário, o meu lúdico. A gente tem um entendimento lá em casa que alguns netos do meu avô ganham nome de pássaro, dependendo do comportamento de cada um. E eu era o azulão. E ele me chamava de azulão porque eu era esse pássaro que, antes, eu era retina, assim, quieta, e depois me transformei, brilhosa, reluzente, e pintei o cabelo de azul também na época. Então, juntou tudo isso. E daí, eu comecei a criar coisas para o meu mundo, partir primeiro do meu mundo. E o que tinha no meu mundo, No meu mundo, tem as minhas referências maiores, assim, pra mim, que é a minha mãe, minha avó e meu avô. Então, eu comecei a fazer coisas que eu aprendi com eles. Então, costurar com a minha avó, bordar com a minha mãe e aprender a mexer nos arames com meu avô. Que meu avô era deficiente visual, ele perdeu a visão quando eu nasci, mas é a pessoa que mais me enxergava, porque não importava o que eu não falasse, ele sabia. Então, o entorno e o azulão tem também esse... É como se eu estivesse entregando ao mundo um pedacinho desse mundo que era muito meu e ele conseguia ver. Os entornos, quando eu comecei inicialmente com um ori, com a cabeça, eu comecei fazendo anéis de trança com arame, porque foi as primeiras tramas que meu avô me ensinou a fazer, porque ele fazia correntes, fechadura, um monte de coisas. E começar a ter um contato um pouco com as miçangas. E depois criar outras peças e tendo como referência coisas do meu cotidiano, mas que não era tão usual. E também pegando um pouco tava entrando mais no conhecimento, sabendo um pouco mais sobre o continente africano, sabendo um pouco mais sobre a Mãe África, apreciando as cores, as miçangas e também os aspectos estruturais dos acessórios, que era muito diferente, mas que me conectava, me chamava. E aí comecei a fazer, e de forma autônoma, aprendi olhando as coisas. Então, se eu queria transformar, eu queria uma franja para minha cabeça, qual é o material que eu tenho? Eu posso fazer tudo que eu quero a partir do recurso que eu tenho.
Então, o recurso que eu tinha na época, eram as miçangas e elásticos. Eu posso fazer com isso e comecei a fazer. E aí, e vários outros acessórios. Minha mãe tinha uma caixa de miçanga que ela não usava mais e ela me deu essa caixa. Daí partiu os primeiros entornos. A partir desses primeiros entornos, eu consegui, né, comprar outros materiais para execução de mais entorno. E daí todos os entornos que eu faço tem essa pluralidade de material e também conceitual. E os conceituais que eu uso para execução dos meus acessórios tá muito no olhar do meu entorno, do meu território. Então, tem coleções que eu trago no entorno que fala sobre um pouco da minha infância, no lugar que eu ia passar férias, que era um sítio usineiro, que é o Miriri. Aí tem um Cajuína que fala sobre os dias de sábado na feira com os meus familiares. Tem o Maré que fala do litoral, fala da praia, fala da barra, fala do sagrado feminino. Mas como isso fala? Com os usos, composições de formas e cores dentro dos acessórios. O nome entorno chegou para mim com uma síntese de entorno ao corpo. Porque como eu comecei a fazer os entornos pro ori e depois se estendeu-se para o corpo, se tornou um nome só, do entorno. Mas o entorno também fala sobre tudo que norteia, tudo que envolve, fala sobre esse movimento circular que se faz os meus acessórios. Então, ele não parte de um ponto físico, fixo. Então, por isso, do entorno ao acessório, do entorno ao corpo, do entorno à minha história passada, atual e pra frente. Porque eu tentei me encaixar no padrão. Então, tipo, eu alisei meu cabelo, eu parei de usar as minhas miçangas, né? E aí, daí, quando eu vou pra universidade, que eu vejo a pluralidade de pessoas que tem lá se expressando de forma estética, como se quer ser, eu voltei a usar meus adornos, voltei a produzir de novo pra mim, entendeu? Mas teve esse momento de me encaixar e foi esse momento da adolescência, sabe? Mas aí não é que eu parei de ser negra, não é sobre negar a minha identidade. Eu só parei de afirmá-la, sabe? De afirmá-la na questão de expressão, sabe? De postura, não apenas de fala. Mas quando eu digo assim, que quando a gente usa nossos adornos, indumentárias, afirmativos culturais, a gente está falando de onde a gente vem. E quando a gente não usa, essa linguagem, ela é passiva de qualquer interpretação, né? E também não é uma problemática, né? Só que para mim é um orgulho afirmar de onde eu vim, usar os meus adornos, sabe? E quando isso foi tirado de mim de forma por mim, mas de forma conduzida socialmente, de forma, né? Eu acabei perdendo um pouco. Mas socialmente eu não era vista como uma pessoa não negra, né? Só não estava feliz como eu estava me expressando para o mundo. E aí por isso teve esse processo de ruptura e depois volta a afirmação, né? Então eu uso como slogan no entorno acessório, enalteça sua ancestralidade, sabe? Os usos das miçangas num período pandêmico me inquietou um pouco, porque era muito utilizada de forma, ainda é um pouco entendida de forma comercial, né? Como um acessório de menos valor do que o outro, como um acessório pontual para uma praia, pontual para o verão, mas pra gente, no caso eu, afro-brasileira, entendo a miçanga, os búzios, as cores, que elas podem ser usadas nesse momento aqui de uma entrevista, pode ser usada no momento do meu trabalho, pode ser usado na rua, na festa, não só em períodos, ela não é só para uma festividade, sabe? É um uso afirmativo da minha identidade que eu posso escolher quando estou afim, qual é o momento de usar, não conduzido por socialmente se eu vou estar usando em tal período certo. Não, mas não quero chamar tanta atenção. Por que não chamar tanta atenção? Se a atenção já está em mim, independente
do adorno que eu uso. Então, que eu me sinta preparada para para receber os horários, né, agressivos. Que eu me sinta preparada para estar no lugar e independente e me sentir confortável por ser eu. Então, o entorno, ele me permite estar confortável em quem eu sou e quem eu estou me descobrindo ser nesse caminhar. O fato de saber que eu inspiro outras mulheres a ser abordadas de forma tão calorosa, né, me traz uma alegria e a certeza de que eu estou no caminho certo quanto ao propósito de tudo que eu faço. Porque se eu falo de enaltecimento da estética, se eu falo que a estética é um propulsor desse diálogo, né, de afirmação, quando eu recebo isso de volta, para mim é o retorno que isso está sendo feito de forma efetiva. E isso me abraça, isso me deixa feliz e me dá força para continuar, mesmo com alguns desafios. Isso me impulsa a continuar. Que me inspira são muitas mulheres e muitas pessoas, assim. Uma das minhas inspirações maior, isso pode até parecer clichê, mas que seja, eu acho lindo que seja, é a minha mãe. Minha mãe, ela me inspira muito. O processo criativo se inicia na percepção. Primeiro, eu vou olhar o que eu tenho de material ou fazer a compra dos materiais. Lá eu percebo a textura, cores, mas nesse percurso eu também olho o meu entorno. Olho o que está sendo usado nas ruas, eu olho as cores, a tendência das ruas, no caso, no sentido de acessórios que está sendo usado e peças, enfim. Olho o que se passa à minha volta nesse momento. E depois eu parto para o papel e a caneta e faço os esboços do que eu anseio. Então, o processo criativo, ele parte inicialmente na inspiração do que eu quero, depois no esboçar e no que eu quero comunicar. Então, tipo, às vezes eu faço acessórios com conceito histórico, com conceito de aspecto formal da natureza, ou inspirado em alguma música, ou inspirado no sentimento que eu tô momentâneo. Recentemente eu fiz a coleção Retomada. Retomada, para mim, nessa coleção fala sobre a valorização, né, e a importância do búzio para mim. Então, todas as peças também têm uma comunicação com um pouco de aspecto estrutural, de acessórios do continente africano, que eu trago com a leitura do meu entorno, os balaio, a feira. E aí faço essa mesclagem de material, tanto orgânico, semente e as miçangas plásticas. Eu gosto de fazer essa mistura de material para dar uma autenticidade a mais e do que eu quero comunicar na minha marca, que é essa mistura. E que a mistura ser entendida, o novo ser entendido e recebido de forma positiva, mas também o novo entender-se que parte do outro ponto que veio. Então, tipo, as miçangas práticas com as miçangas orgânicas, elas se conversam. Elas podem estar presentes e pode deixar as peças mais valorizadas. Eu tenho como anseio que o entorno ganhe passarelas, que o entorno ganhe espaço, né, em desfiles de moda, que o entorno ele esteja em produções de vídeos, produções de clipes de música. Eu queria que o entorno tivesse em novelas. Imagina, minha avó assistindo uma negona entornada, seria muito emocionante para mim. Participamos da primeira edição da revista Identificação. Também participamos de alguns curtas-metragens de audiovisual, um filme
com o figurino A Ana Nos Contou, e também na exposição A Colicilarie, onde o entorno entrou com os figurinos e conseguiu contar essa história que o Azulão conta em uma exposição. Foi muito importante para mim essa junção dos dois. Eu entorno as minhas telas e também entornei meu corpo nessa video performance para essa exposição. Ser humana, ser animal. Quem nutre a vida? Ser ligação, corpo, matéria, manter, mãe. Esses acontecimentos que eu citei são um dos anseios do entorno, mas teve um recentemente que foi muito lindo e uma experiência muito importante e que me impulsionou também, que foi o Expo Favela. O Expo Favela chegou em um momento que o entorno precisava de um empurrão, de mostrar mais sua cara. E essa oportunidade faz e fez com que eu ainda continue nesse propósito, para a execução e acontecimento desses anseios. Que como eu cresci num ambiente onde eu tinha autonomia de me expressar artisticamente artisticamente, esteticamente, no meu vestuário, as minhas ações, eu quero que meu filho, ele possa continuar tendo, sabe, continuar tendo o que eu tive nesse sentido e se inspirar, assim, tipo, poder se sentir confortável e inspirado por essa autonomia, sabe? Me ver como esse espelho não, pra ele ser eu, alguma coisa do tipo, por isso que eu falei espelho turvo, porque eu não quero que meu filho seja uma projeção de mim, sabe? Mas eu quero que ele veja como referência do que ele pode ser, sabe? Minha mãe é essa mulher que, destemida, ela acredita, ela vai e faz, sabe? Ela abre a porta no chute ou na delicadeza, sabe? Então, eu quero que meu filho, ele tenha esse espelho de escolha e que, tipo, nossa, eu posso ser assim. O papo foi ótimo, mas estamos acabando e eu queria deixar um recadinho para você. Acredite, se acredite, faça acontecer. Nada é impossível se você não der o primeiro passo. É fácil fala, né? Muito fácil fala, mas mais difícil ainda se você nem se motivar para falar. Então fala para você. Eu consigo, busca informação, orientação, estudo, recurso, força, fé. Não é tão simples, não é de um dia para o outro, mas é possível se cada dia for um passo de cada vez. Então acredite em tu e faça acontecer. E no mais, isso aqui tudo foi Cena Preta. A maternidade é um dos maiores dons da humanidade. Ser mãe, ser meio, o gênero da fêmea, ser meio, ser alimento.